Vamos lá, galerinha do terceiro ano, nossa aula aí de política na história, tá? Acompanhando aí as aulas do Centro de Mídias e a proposta pedagógica aí oferecida pela Secretaria de Educação, que vai tratar aí do homem como ser político, ok? Nós vamos ver aí a política na história. Então vamos seguindo aí. Nós vamos ter aqui o livro Fundamentos da Filosofia, ok? O manual do professor, esse é o livro do professor. Vamos lá, seguindo a nossa aula. Bom, política na história, nós vamos ver aqui algumas reflexões filosóficas a respeito da questão política e da divisão política. Vamos ver aqui o filósofo Platão e o seu rei filósofo, tá? O Platão, galera, ele vai fazer uma divisão da sociedade e do corpo humano e da alma humana em três partes, tá? Platão acreditava que o corpo humano é dividido, a alma humana é dividida em três partes. Eu vou ter aí a alma, que ele chama de concupiscente, que ela estaria situada ali no baixo ventre, tá? E ela seria responsável aí por nossos desejos e impulsos. Nós teremos a alma irascível, que no nosso corpo, se fosse um corpo, a alma, representando a alma como um corpo, ela estaria no peito e ela seria responsável pelas paixões e pelos sentimentos, e a alma racional estaria situada na cabeça. O Platão vai dizer que essas três almas devem estar harmônicas, porém com uma hierarquia, onde iria se sobressair a alma racional, que controlaria os desejos da nossa alma concupiscente, né? Os desejos alimentares e sexuais, enfim, os nossos sentimentos, que deveriam ser controlados pela razão. Platão vai fazer aí, tá, uma ligação entre corpo e cidade. A cidade, assim como a alma ou como o corpo, deve ser dividida em três partes. Como vocês podem observar aqui, ele vai dividir a sociedade em três classes sociais, que ele vai chamar de produtores. Os produtores seriam responsáveis aí pela produção de bens, tá? Pela economia, e eles seriam responsáveis à alma concupiscente, ok? Que atenderia aí às nossas necessidades materiais, biológicas e sexuais. Os guardiães seriam aqueles, tá, que seriam responsáveis pela defesa da polis, da cidade. Enfim, esses homens deveriam agir e proteger a cidade com amor, com paixão, com intensidade. Ok? Então, eles vão corresponder à alma irascível e, por fim, os governantes, que seriam responsáveis por governar a cidade, e eles deveriam governar a cidade mediados pela razão. A justiça, assim como a razão e o equilíbrio do corpo, dependeria o quê? Do equilíbrio dessas forças sociais, ou seja, cada indivíduo cumprindo a sua função. Então, na sociedade platônica, que seria uma sociedade organicista e funcionalista, cada indivíduo cumpriria a sua função. Se cada um cumprir a sua função, beleza. O professor ensina, o aluno aprende, o pedreiro faz casas, o artesão constrói, o marceneiro faz a sua função, e aí cada um, o cachorro latindo, enfim, cada um cumprindo a sua função, nós teremos aí a organização da cidade. Tá? Como eu vou fazer para determinar as funções da cidade? O Platão vai propor, tá, galera, um processo educacional, um modelo educativo, onde os indivíduos vão aí agir de acordo com as suas qualidades. Então, dentro desse processo educativo que nós vamos ver aí no próximo slide, ok? O indivíduo vai passar por um processo de aprendizado. Ele será observado
pelos professores, pelos que são responsáveis ali por esse processo educativo, e de acordo com suas habilidades, eles serão colocados aí para as funções que vão exercer na sociedade. Então, a sociedade platônica é uma sociedade aristocrática, que seria o governo dos melhores, onde cada um, de acordo com sua habilidade, exerceria as suas funções específicas, ok? Que seriam trabalhadas de acordo com esse processo educacional. Então, Platão não defende uma sociedade que tenha a democracia como governo, e sim uma aristocracia, justamente porque a democracia ateniense, segundo Platão, era corrompida naquele período, tá? Era uma democracia, desculpem, que se baseava nos aspectos econômicos, tá? E não nos aspectos qualitativos dos indivíduos. Nós vamos ver agora aqui Aristóteles e seu animal político, ok? O Aristóteles vai definir o ser humano de natureza social, ou seja, o ser humano nasceu para viver em sociedade. A sociedade deve ser organizada de acordo com essa natureza humana, especificando que o indivíduo não deve viver isoladamente. O Aristóteles tem uma frase que eu acho fantástica. O ser que afirma que deve viver sozinho, ele pode ser duas coisas, ou um deus ou uma besta. Ninguém nasce para nascer sozinho, nós nascemos para viver em sociedade porque somos animais políticos, né? O homem é, por natureza, um animal político. A natureza humana é viver na polis e nessas qualidades aí, tá? Então, esse fenômeno social que é a polis, essa vida política, é um fenômeno humano que deve ser seguido por todas as sociedades. Pertence ao gênero humano, pertence à qualidade humana, tá? Aristóteles vai acreditar e vai defender que a cidade precede o indivíduo, é superior ao indivíduo, que o indivíduo depende da sociedade para viver e a cidade não depende do indivíduo. A sociedade com o indivíduo irá prevalecer, continuará a existir, e o indivíduo sem a sociedade não. Tá? Então, ele defende essa prevalência. A política é uma continuidade da ética, tá? Para Aristóteles, enquanto para a ética é algo individual, a política seria algo coletivo. Por isso somos cidadãos políticos, todos nós fazemos políticas, vivemos da política e devemos fazer a política e pertencer à política. Ele vai mostrar aqui a diferença entre as classes sociais em Atenas, ok? O Aristóteles, influenciado pelo seu período, ok? Ele vai dizer que existem seres humanos que nasceram naturalmente para ser escravos e outros para serem dominantes. Era algo muito aceito na época, ok? Então, não dá para chamá-lo aí de preconceituoso, mas era uma coisa defendida naquele período. Você vai ter aí uma divisão social entre os cidadãos, né, os cidadãos atenienses, os metecos, que são estrangeiros que moravam em Atenas, e os escravos. Os cidadãos tinham direito à participação política, à voz, à liberdade, ao voto, enfim, enquanto os demais membros da sociedade não tinham esse direito. Então, vou ter aí em Atenas uma sociedade, apesar da democracia ateniense, excludente. Vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos ter, em um determinado período da história, que está um período de transição entre o período antigo e o período medieval, a questão do príncipe bom e virtuoso. Na Grécia Antiga, tanto Platão quanto Aristóteles, o próprio Sócrates, tá, vão defender aí a política como prática do bem comum, onde o governante vai buscar aí a justiça e a vida boa e feliz para todos os cidadãos, para toda a polis, e posteriormente essa prática política vai ser aí, o bom príncipe deve praticar as virtudes que eles chamam aqui de virtudes necessárias ao bom desempenho das funções administrativas, e a partir desse momento, quando o bem comum deixa de ser ali a busca, eu vou ter aí uma espécie de
vida catastrófica, tá? Uma vida aí em que a maioria das pessoas vai passar aí pelo domínio em nome do administrativo, em nome do poder. E isso vai ficar mais evidente quando nós chegarmos aqui no nosso amigo Maquiavel. Durante o período medieval, nós vamos ter aí a questão do direito divino do poder, tá? Que nós vamos ver também. O período medieval, galera, como vocês sabem, foi marcado aí pela questão aí da união entre o poder eclesiástico e o poder político. Nós vamos ter aí a união, tá, da igreja com o Estado, e nós vamos ter também, claro, a separação, como Santo Agostinho fazia, da cidade de Deus e da cidade dos homens, onde eu tenho uma vida aí que devo buscar a Deus, mas eu tenho, ao mesmo tempo, eu devo servir aqueles que governam. Os reis, com a união da igreja nesse período, defenderam esse direito divino de governar. O que isso significa? Tá? Que o rei, os governantes, os príncipes, eram os representantes de Deus na terra. Deus que quis colocar lá e só Deus iria tirá-los. Então, eu tenho aqui essa união, né, entre o poder eclesiástico e o poder político, onde o cidadão via que a vontade de Deus era ter aquele governante. E se eu fosse pobre, eu era pobre porque Deus quis. Se eu fosse rei, eu era rei porque Deus quis. Então, essa união aí fez com que, né, esse poder absolutista, que mais tarde vai se concretizar na Europa, vá dominar a esfera política. Ok? Bom, vamos ver agora aqui nosso amigo Maquiavel, né, do termo maquiavélico. Maquiavel vai mudar aí a referência política, porque ele vai separar a política da religião, a política da ética e a política da moral. Maquiavel, tá, galera, como vocês vão ver aí nas páginas do livro, aqui a página 354, e eu enviei para vocês aí o PDF do livro, vocês vão observar o quê? Vocês vão observar que Maquiavel, ao invés de defender o idealismo político, que era proveniente aí do período antigo e também no período medieval, tá? Incluído aí o cara ser ligado à religião, né? Buscar o bem comum, mas ao mesmo tempo ter aí as dádivas divinas, tá? Que foi a meta, né, desse período medieval. Maquiavel vai romper com isso e ele vai criar o que nós chamamos de realismo político. Maquiavel vai dizer que a política não é vista para o bem comum, não é produzida para o bem comum e que nela existe lutas e tensões a todo momento. O Maquiavel, tá, vai dizer que o político e os príncipes buscam a conquista e a manutenção do poder, e que a política nada mais é do que a lógica do poder. Maquiavel não era mau, Maquiavel não defendia esses princípios, tá, galera? Maquiavel estudou e mostrou como a política é, e não como ela deveria ser. Maquiavel, como eu disse há pouco, propõe para nós e mostra para nós o realismo político. Vamos ver aqui então o Jean Bodin, que vai falar sobre o direito divino de governar. Ele vai defender aí a monarquia, ok? Vai defender aí a teoria do divino direito de governar, vai trabalhar aqui a república, que é a coisa pública, como uma ideia oposta à monarquia, que não devem ser feitas várias vontades, porque assim como só tem um pai no céu, um pai na família, um mandatário na família, na política eu devo ter esse governante, esse mandatário, que vai ser o único líder, que é o governo soberano, tá? Então, porém, essa monarquia não deve ser tirânica, ela deve atender aí, né, ser justa, porém com um único rei, ou com um único comandante, com um único soberano. Aqui nós temos uma figura, tá? O monarca representante como divindade do sol, Luís XIV, que diz que o Estado sou eu, e acabou aí decapitado posteriormente, né?
sequência do governo de Luís XIV, lá Luís XVI foi decapitado. Enfim, né, nós vamos ter aí essas esferas políticas, ok? Essas ordens políticas. Na próxima aula vou trabalhar com vocês aí sobre a questão dos conceitos de política, sobre o poder político, poder econômico, enfim, tá? E para posteriormente nós vermos aí as teorias de criação do Estado. Um abraço a todos.